Essa semana aqui na Flórida, 3 notícias envolvendo brasileiros dominaram os grupos de WhatsApp, as lives e os portais de imigração. Primeiro, a prisão dos proprietários da Legacy Immigration em Orlando, acusados de fraudar milhares de imigrantes, extorquir clientes e faturar milhões com promessas falsas de regularização. Depois, o caso do delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava como oficial de ligação com o ICE e foi convidado pelo governo americano a deixar os Estados Unidos. E para completar, um médico brasileiro foi barrado no aeroporto de Fort Lauderdale por exercer a profissão com visto de turista. 3 situações aparentemente diferentes, mas quando a gente olha com calma, percebe que elas estão conectadas pelo mesmo fio, o famoso jeitinho brasileiro. Eu vivo aqui nos Estados Unidos e vejo isso todos os dias. Vejo o lado bonito da nossa criatividade, da nossa capacidade de resolver problemas, da nossa cordialidade, mas também vejo com frequência como esse mesmo jeito de ser pode se transformar em um obstáculo sério quando não é adaptado à realidade de outro país. Não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Eu mesmo sou brasileiro, imigrante e acredito profundamente no sonho de construir uma vida melhor fora do Brasil. Mas acredito também que para esse sonho dar certo, precisamos olhar com honestidade para os nossos próprios comportamentos. Porque o jeitinho que salva no Brasil pode muitas vezes complicar e muito a vida de quem está tentando se estabelecer no exterior. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, de forma clara e direta. Como o nosso jeito característico de lidar com as regras e problemas está moldando não só a forma como os outros países nos veem, mas principalmente as regras que eles criam para receber ou para restringir os brasileiros. Bem-vindo ao Hub TNT, eu sou Davi Aragão, e hoje nós vamos entender os 3 casos em detalhes, ver como eles se repetem no dia a dia de milhares de pessoas, entender o impacto maior que isso gera no final, mostrar também o caminho oposto, brasileiros que estão dando muito certo justamente por terem encontrado o equilíbrio correto. Se você está pensando em emigrar, já imigrou ou tem alguém da família fora do Brasil, esse vídeo foi feito para você. Aqui nos Estados Unidos eu convivo todo dia com brasileiros que acabaram de chegar, com quem já está aqui há anos e também com americanos que tentam entender o nosso jeito de ser. E uma das coisas que mais aparece nessa conversa é exatamente o jeitinho brasileiro. O jeitinho não é malandragem pura, como muita gente pensa. Ele é uma forma bem nossa de resolver problemas. Em vez de bater de frente com uma regra que parece rígida ou injusta, a gente usa criatividade, relação pessoal, simpatia e improviso para encontrar uma saída. No Brasil, isso muitas vezes salva o dia. É o deixa comigo, eu conheço alguém, o papo que descomplica uma fila, uma burocracia ou uma emergência. Eu entendo perfeitamente por que esse jeito existe. O Brasil é um país de burocracia pesada, de obstáculos constantes e de muita desigualdade. Então, o jeitinho virou quase uma ferramenta de sobrevivência e, em muitos casos, até de cordialidade. Ele mostra a nossa capacidade de adaptar, de não desistir fácil, de urbanizar as situações. Mas aqui fora, especialmente nos Estados Unidos e também na Europa, o jogo muda completamente. Esses países funcionam com uma lógica diferente. A regra é impessoal. Ela vale igual para todo mundo, independente de você ser simpático, ter amigo ou estar precisando muito. O que para nós parece inteligência e flexibilidade, para eles muitas vezes soa como uma tentativa de contornar a lei. É exatamente esse choque que a gente viu nos 3 casos dessa semana. O médico que tentou exercer a profissão com visto de turista, a empresa que deu um jeito de lucrar com a vulnerabilidade de outros brasileiros e até o delegado que usou um canal de cooperação de forma mais flexível do que o sistema americano considera aceitável. São 3 níveis diferentes, individual, empresarial e institucional, mas o mecanismo é o mesmo. E o mais importante, isso não fica só nesses casos que viraram notícia. Ele se repete no dia a dia de milhares de brasileiros que estão tentando construir a vida aqui fora. Por isso é tão importante a gente entender esse traço cultural com honestidade, porque quando não adaptamos o jeitinho, ele deixa de ser uma virtude e vira um obstáculo que dificulta a vida não só de quem erra, mas de toda a comunidade brasileira. Mas como que esse jeitinho se manifestou na prática nesses 3 casos que dominaram o noticiário brasileiro e aqui também nos Estados Unidos essa semana? Vou explicar cada um deles com detalhe, porque é importante entender exatamente o que aconteceu. Primeiro, o caso do médico barrado no aeroporto. Essa semana, o CBP, que é a Polícia de Fronteira Americana, fez uma remoção de um médico brasileiro no aeroporto internacional de Fort Lauderdale. Ele estava com o visto de turista B2, claramente proíbe qualquer tipo de trabalho remunerado. Ele foi flagrado exercendo medicina sem licença estadual. O resultado é deportação rápida e banimento de pelo menos 5 anos para voltar para os Estados Unidos. E eu vejo isso o tempo todo aqui na Flórida. Dentistas atendendo em quartos de hotel, enfermeiros estéticos aplicando botox e preenchimentos em casas ou pequenos spas informais, médicos fazendo consultas por WhatsApp para a comunidade. Muita gente faz até com boa intenção, cobra mais barato, fala
português, atende quem tem medo de ir a clínicas americanas. Mas a regra aqui é clara e impessoal. Para exercer uma profissão regulamentada como medicina, odontologia ou estética, você precisa de licença estadual, visto de trabalho adequado e seguir todas as normas de saúde pública. Isso envolve violações em várias camadas. Legalmente, a violação do visto e exercício legal da profissão. Eticamente, existe o risco real à saúde do paciente, produtos importados sem controle, falta de estrutura de esterilização, procedimentos feitos sem respaldo. E moralmente, muitas vezes explora a confiança da própria comunidade, que prefere pagar menos e falar com o brasileiro. O que parece um jeitinho inocente acaba criando um problema sério, tanto para quem faz como para quem recebe. O segundo caso é o da Legacy Immigration. Aqui o jeitinho escala e vira negócio. Na segunda-feira, as autoridades prenderam os principais responsáveis pela Legacy Immigration em Orlando. Eram 4 brasileiros: Wagner Soares de Almeida e a esposa Juliana Colucci, Ronaldo de Campos e Lucas Trindade Silva. Eles montaram uma agência que se apresentava como especializada em imigração para brasileiros. Cobravam de $2.500 até $26.000 por pessoa, prometendo resolver asilo, work permit e regularização aqui. Na prática, não tinham advogados licenciados, criavam e-mails falsos em nome dos clientes, retinham documentos oficiais do governo americano e exigiam mais dinheiro para liberar o que já era de direito da pessoa. Faturaram mais de $20 milhões em poucos anos, explorando principalmente brasileiros que economizaram a vida inteira para tentar regularizar a sua situação. As acusações são graves: hacking, que é organização criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia, que também é crime aqui. Aqui vemos o jeitinho virando algo predatório. Usaram exatamente a confiança relacional, é brasileiro, entende nosso drama, para ganhar dinheiro em cima do desespero alheio. Isso não é mais um favor ou uma criatividade, é exploração pura dentro da própria comunidade. E o terceiro caso vai a nível institucional, que é o do delegado da Polícia Federal. Esse talvez seja o mais simbólico. O delegado Marcelo Ivo de Carvalho era oficial de ligação da Polícia Federal junto ao ICE aqui na Flórida desde 2023. Na semana passada, ele atuou diretamente na prisão de Alexandre Ramagem. Em vez de seguir o caminho formal do Tratado de Extradição, que envolve o Departamento de Estado, o Ministério da Justiça e trâmites diplomáticos, usou o canal direto de cooperação migratória. O governo americano não gostou disso e, em 20 de abril, o Departamento de Estado pediu a sua saída imediata, acusando de manipular o sistema de imigração americano para contornar o tratado formal de extradição. A Polícia Federal nega que tenha sido uma expulsão, mas o fato é que ele teve que retornar ao Brasil imediatamente. E como retaliação, o governo brasileiro retirou a credencial de um agente americano que atuava em Brasília. E vejam bem isso, mesmo um representante oficial do Estado brasileiro, com credencial legítima, acabou esticando o limite do que o sistema americano considera aceitável. Novamente, o mesmo mecanismo: usar flexibilidade canal pessoal ao invés do caminho impessoal e formal. Percebeu o padrão? 3 níveis diferentes, um individual, um empresarial e o outro institucional, mas o mesmo jeito de tentar resolver as coisas do nosso modo. E o mais grave é que esses casos não são exceções. Eles refletem um comportamento que se repete no dia a dia de muitos brasileiros no exterior. Agora eu quero que você pare e pense um minuto comigo. Esses 3 casos que vimos, um médico barrado, a Legacy fraudando milhares de pessoas e o delegado sendo convidado a sair, não são apenas 3 notícias isoladas. Quando elas acontecem na mesma semana e na mesma região onde vive uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos, eles criam um efeito muito maior. Eles alimentam uma percepção coletiva sobre nós, brasileiros. Aqui nos Estados Unidos e também na Europa, os governos não olham para cada brasileiro individualmente. Eles olham para o conjunto. Quando vem um padrão repetindo de overstay de visto, de trabalho sem autorização, de fraudes dentro da própria comunidade e até de tentativas de contornar regras institucionais, a reação deles é natural: endurecer as regras para todo mundo. E é exatamente isso que está acontecendo. Nos Estados Unidos, estamos vivendo um recorde de deportações de brasileiros. São milhares de pessoas removidas por voos só nos últimos meses. A fiscalização em aeroportos como Fort Lauderdale, Miami e Orlando aumentou muito. O sistema de imigração está mais rigoroso na hora de aprovar vistos, exigir comprovação financeira e até aplicar a regra do public charge, quando consideram que a pessoa pode virar dependente de benefícios públicos. Tudo isso é alimentado, em parte, pela estatística de brasileiros que ficam além do prazo do visto ou trabalham sem permissão. Em Portugal, por exemplo, que era o destino mais fácil para brasileiros, principalmente por conta do idioma, a situação mudou drasticamente. Acabou a regularização depois de chegar. Agora é preciso ter visto antes de embarcar. Aumentaram a exigência de renda mínima e criaram até uma unidade policial específica para tratar de imigração irregular, como é o caso do ICE aqui nos Estados Unidos. Na Espanha, um novo sistema detecta automaticamente quem fica mais
mais tempo do que deveria. No Reino Unido, as regras para trabalho informal também apertaram. Percebe o que está acontecendo? O jeitinho de alguns está fechando portas para muitos. Quem faz tudo certinho, quem investe tempo e dinheiro para tirar o visto correto, validar diploma, pagar impostos e seguir as leis, acaba sofrendo com mais burocracia, mais desconfiança e mais demora. O agente de imigração que vê um passaporte brasileiro já fica mais atento. A comunidade inteira paga conta de comportamentos que individualmente parecem pequenos. E eu vejo isso todos os dias aqui na Flórida. Vejo famílias que economizaram anos para vir da forma certa e agora encontram um caminho muito mais estreito por causa da reputação que alguns casos criaram. Não é justo, mas essa é a realidade. O comportamento coletivo molda as políticas migratórias. E o jeitinho, quando não adaptado, acaba se tornando um dos principais fatores que dificultam a vida do brasileiro no exterior. E é por isso que a gente precisa olhar para esse assunto com honestidade. Não para se culpar, mas para entender o mecanismo e principalmente para mudar esse jogo. Mas olha, eu não quero terminar essa conversa só falando de problema, porque mesmo com todos estes desafios, eu vejo todos os dias aqui nos Estados Unidos brasileiros que estão fazendo o caminho certo e colhendo resultados incríveis. Eles não abriram mão da nossa criatividade nem da nossa resiliência. Eles simplesmente aprenderam a canalizar tudo isso dentro das regras do país onde estão. Esse é o jeito certo. E eu não estou falando de virar americano ou europeu. É manter o que a gente tem de melhor, a capacidade de inovar, de se adaptar, de resolver problemas e jogar dentro das linhas das leis locais. Vou te dar alguns exemplos reais que me inspiram aqui. Hoje, nos Estados Unidos, temos a professora Priscila Farani. Ela veio via acadêmica legítima, fez pós-doutorado, publicou pesquisa de alto nível e hoje é professora assistente da Universidade do Texas. Sua pesquisa sobre doenças tropicais é financiada por órgãos americanos e ela lidera projetos internacionais. Tudo feito com visto correto, publicações, ética em pesquisa e paciência. Ela não deu um jeito, ela construiu. Outro exemplo forte é do professor Paulo Bilkston, que leciona na Columbia University e já passou pela Stanford, duas das maiores universidades americanas. Ele criou laboratórios de inovação educacional que misturam tecnologia com soluções reais para a educação. Ele usa o olhar brasileiro para problemas de desigualdade, mas opera com total transparência, garantias competitivas e respeito às regras americanas de propriedade intelectual e de financiamento. No mundo dos negócios, vejo brasileiros que chegaram com visto E2 ou EB2, montaram empresas sérias, geraram empregos para americanos, pagam impostos em dia e crescem de forma sustentável. Eles identificaram oportunidades com o olhar brasileiro, mas não cortam o caminho. Eles planejam, investem e cumprem. Na Europa acontece a mesma coisa. Muitos brasileiros estão usando o visto D2 em Portugal ou Startup Visa na Espanha. Apresentam um plano de negócio real, registram empresa, geram vagas locais e constroem algo sólido. Eles mantêm a agilidade brasileira, mas respeitam a burocracia europeia. O resultado é prosperidade de verdade. Esses brasileiros mostram que é possível. E eles não são exceções raríssimas não, tá? São pessoas que entenderam uma coisa fundamental. O jeitinho não precisa ser abandonado. Ele precisa ser adaptado. A criatividade continua lá, a resiliência continua lá. O que muda é o campo onde a gente joga. Quando jogamos dentro das regras, o jeitinho vira vantagem competitiva ao invés de obstáculo. E eu acredito nisso porque vejo acontecendo. E é exatamente por isso que faço questão de trazer esses exemplos. Porque o sonho de migrar é válido, ele é bonito e ele pode dar certo desde que a gente esteja disposto a fazer a parte que nos cabe. Até porque emigrar nunca foi fácil, independente da nacionalidade. É deixar a família, a cultura, jeito de falar, de comer, de viver, é enfrentar burocracia, saudade, solidão e a necessidade constante de provar que você merece estar ali. Mas o brasileiro carrega um desafio extra, nosso jeitinho. Essa capacidade incrível de criar soluções, de ser cordial, de não desistir, é uma das nossas maiores virtudes dentro do Brasil. Ele nos torna resilientes e criativos. Porém, quando não é adaptado, ele se torna um dos principais motivos que complicam a nossa vida no exterior. Vimos isso claramente nos 3 casos dessa semana. Um profissional tentando dar um jeitinho individual para ganhar dinheiro aqui na América, mesmo sem ser autorizado para isso. Uma empresa transformando o jeitinho em fraude organizada e cometendo crimes gravíssimos em território americano. E até um delegado da Polícia Federal usando a flexibilidade institucional. E olha que não são casos isolados. São exemplos de um comportamento cultural que, sem filtro, entra em choque com sistemas que valorizam impessoalidade, transparência e cumprimento literal das regras. O resultado a gente já conhece: mais desconfiança, mais deportações, vistos mais difíceis e portas que se fecham. E o pior, quem mais sofre é justamente quem está fazendo
tudo certo. Mas eu não acredito que esse seja o nosso destino, tá? Eu vivo aqui nos Estados Unidos e vejo todos os dias brasileiros brilhando exatamente porque souberam fazer a adaptação necessária. Eles mantiveram o gingado, a criatividade e o calor humano brasileiro, mas aprenderam a respeitar o campo de onde estão jogando. E quando isso acontece, o resultado não é só sucesso individual, é uma imagem melhor para toda a nossa comunidade e portas abertas que se abrem para quem quer vir atrás. Por isso, minha mensagem final é de incentivo sincero. Sonhe em imigrar, planeje, estude o caminho correto, invista tempo e dinheiro no que é legítimo. Não desista do sonho, mas faça ele da forma que respeita tanto você quanto o país que te recebe. O jeitinho que salva no Brasil pode te complicar lá fora, mas o jeito certo, que une a nossa criatividade com disciplina e respeito às regras, pode abrir um futuro muito maior do que imaginamos. É uma escolha nossa, e eu acredito que a maioria de nós tem a capacidade de fazer essa escolha inteligente. Agora me conta aqui nos comentários, qual dos 3 casos mais te chamou a atenção? Você viu alguém tentar o jeitinho e se complicar? Ou conhece alguém que fez o jeito certo e está prosperando aqui na América? Compartilha sua opinião aqui embaixo. Seu comentário ajuda muita gente que está assistindo e pensando em dar esse passo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem está pensando em imigrar e se inscreve no Hub TNT. Toda semana a gente vai trazer conteúdo direto, honesto e útil sobre imigração, descomplicando a vida aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima.